Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com os amados? Nós estamos nessa manhã para podermos alimentarmos um pouco da palavra do Senhor. Quero aqui louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, e crendo em Deus que a edificação será imensa, a sua vida e a sua casa, nesta manhã. E aqui estamos nós para sermos alimentados e fortalecidos nesta escola bíblica do dia 17, no tema Confiança em tempos de aflição. Nós vamos estudar sobre o exemplo de Davi, que batalhou imensamente, que veio estar numa luta tremenda contra o seu líder, contra aquele que deveria cuidar dele, mas acabou se levantando contra a sua vida. Então nós vamos aqui estar sendo fortalecidos e alimentados de uma forma grandiosa. Nosso texto, áudio da lição, nos diz: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa me fazer o homem. Na verdade aplicada, uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Vamos usar como texto de referência Salmo de número 56, verso 1 ao verso de número 8, que nos diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei, que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Amados, nós temos Davi falando a Deus a dificuldade que ele estava vivendo. Dificuldade esta que estava lhe tirando a paz, estava lhe trazendo desconforto em todos os lados. E ele então resolveu buscar a Deus e, porém, se refugiar em outros lugares. Não é diferente de nós. Muitas das vezes, em meio a aflições, passamos por toda esta situação. E às vezes, no afã de querer resolver o problema, acabamos, às vezes, tomando umas decisões que não é bem aquilo que Deus quer para a nossa vida. Mas que seja de um auxílio tremendo, de uma forma grandiosa, para que possamos estar aí sendo alimentados pela sua palavra. Então nós vamos estar neste momento bendizendo ao nosso Deus. Mas porém, após lido esse texto, eu quero aí fazer uma oração contigo. Oração para nós iniciarmos, para nós sermos aí fortalecidos mais ainda por nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, amado Senhor, pela tua bondade. Te louvamos pela tua misericórdia, te louvamos pela grandeza do teu amor, te louvamos, ó Deus, pelo Deus maravilhoso que tem sido em nossas vidas. Te damos graças
pois só o Senhor poderia nos conceder uma noite de paz e descanso, uma noite maravilhosa. Uma noite onde, enquanto descansávamos, repousávamos, estava o Senhor pelejando ao nosso favor. Senhor, te damos graças, pedindo que venha nos auxiliar neste dia, nos dando um dia de bênção, de paz e proteção, um dia amparado por ti. E que este amparo, Senhor, nos leve às conquistas, nos leve a ter uma vida melhor, nos leve a ter uma vida edificada em ti de forma grandiosa. Pai, se conosco, alcançando também a todos, louvamos pela tua bondade, pedindo também a tua bênção sobre este lar, sobre esta família, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, a nossa introdução nos diz: os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Os percalços da vida que vem, ou que surge, que se levanta contra nós, ela vem para nos fortalecer mais ainda e mostrarmos que somos dependentes de Deus. A nossa dependência de Deus é o que nos leva a ter uma vida diferenciada. Eu posso ser o melhor naquilo que faço, mas se eu não tiver Deus, o meu melhor não serve para nada. O meu melhor não vai me levar a nada. Então, esses percalços que vêm é para mostrar que somos nós dependentes exclusivamente do Senhor. O nosso contexto histórico, vemos assim de forma, no Salmo 56, Davi expressa a situação complicada em que se encontrava, o medo em relação à circunstância que estava vivendo, marcada por ataques vorazes de seus inimigos, o levou a um profundo diálogo com Deus, uma conversa com Deus. Abrir o seu coração, abrir a sua vida e dizer: Senhor, eu estou precisando do teu auxílio, eu estou precisando da tua ajuda. Então, ele expressa ao Senhor sua esperança, sua súplica e seus medos, embora fosse acostumado às batalhas. Nesta época, Davi não tinha enfrentado tantas batalhas, porque era logo depois da perseguição de Saul. A grande batalha dele foi contra o urso, o leão, mas depois veio a batalha contra Davi. Isso é o que gerou essas grandes dificuldades. Outras batalhas que vieram, Davi teve muitas outras conquistas, mas essas o levou a ter um problema sério por causa da perseguição de Saul. Então, nessa fuga, ele foi para onde? Para Gate, cidade natal de Golias. Ele estava cercado, seja pelas ações de Saul, seja pelos prováveis ataques dos filisteus, a fim de se vingar, de vingar a morte de Golias. Ora, ainda que ele estivesse em uma cidade em que era a cidade natal de Golias, ninguém ousaria enfrentar Davi sozinho. Iriam levantar um exército, mas ele sabia que a maior referência de Gate, Golias, tinha sido vencido por Davi. É claro, Davi muito menor do que Golias, pesava bem menos. As habilidades de Golias, que era lutador, guerreiro, desde a sua juventude. Mas o diferencial é a presença de Deus. Golias era grande, tinha suas habilidades, tinha suas armas. Davi pesava muito mais menos do que Golias. Uma coisa impressionante. A armadura de Golias pesava mais do que Davi. Então, por aí nós vemos o grande diferencial. Deus na vida de Davi. É claro que em Gate, Davi poderia estivesse passando,
As pessoas iriam dizer: olha, esse foi quem venceu o nosso referencial. Ele quem venceu aquele que era o nosso maior guerreiro. E quem ouviu falar da história, olhava para Davi, lembrando o tamanho de Golias, achava impossível. Mas a diferença era Deus. Então, no 1.1, nossa lição diz assim: o Cântico das Mulheres. Após Davi derrotar, a lição está dizendo, o gigante Golias. As mulheres de Israel vieram até Saul cantando. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os 10 milhares. É claro que Golias era grande, era gigante para todos que ouviam. Mas em momento algum, Davi chama Golias de gigante. Os irmãos podem ver que ele chama de incircunciso, de filisteu, mas gigante não. Porque Davi não ovacionou o seu adversário. Não colocou o seu adversário acima de tudo. O que Davi tinha em mente é que Deus era maior. Deus está acima de tudo. Então o diferencial vem sobre esta situação. Na epígrafe das nossas Bíblias fala: Davi vence o gigante. Mas Davi nunca o chamou de gigante. E nós vamos ver um pouquinho à frente que as dificuldades que enfrentamos, muitas vezes nós ovacionamos o nosso adversário. Queremos colocá-lo invencível, tão grande. Não, amados. Vamos entender que a nossa luta vem, sem dúvida, mas da forma que a encararmos é que vai nos levar a esta conquista. As lutas são grandes, mas o nosso desejo de vencer tem que ser muito maior. Tem que ser imenso. Então, o espírito maligno apoderou-se dele, Saul. Ele passou a perseguir Davi. Ora, no momento que Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno, quando perguntaram se tinha alguém que pudesse ajudá-lo, disseram: olha, tem um homem que pode ajudá-lo? Disse: olha, tem um jovem, moço, filho de Jessé. Esse é o que fez a grande diferença. Davi vinha, cantava e o espírito se ausentava. Mas, porém, a partir do momento em que ele se ira contra Davi, um outro espírito toma a vida de Saul. A fúria, a inveja toma conta da vida, do coração de Saul. Ora, meus amados, quantas pessoas se levantam contra a tua vida? Quantas pessoas vêm contra a tua casa, a tua família, a igreja? E muitas das vezes você nem espera uma situação dessa, ou o que menos você esperava. Mas a partir do momento que o coração passa a dar espaço para a ação do inimigo, as coisas começam a tomar outro rumo. Ninguém está isento de ser influenciado pelo adversário. O que nos guarda é o temor de Deus. O que nos guarda é a confiança no Senhor e a vigilância. E saber que aquilo que é seu, é seu. Aquilo que Deus te deu é seu. Aonde Deus te colocar, foi Deus quem te colocou. Não precisamos de uma situação como essa. Mas, porém, quando a gente olha o comentário bíblico da NVI, a relação harmoniosa entre o rei e o jovem herói não estava destinada a durar muito. Porque a inveja de Saul, ou a inveja que Saul ficara escondida, veio à tona quando ouviu as mulheres cantando. Então, Saul já começou a ter essa inveja desde quando Davi vence Golias. Então, aquilo ali só estava guardado. Foi crescendo. Se ele tivesse diminuído, ou tivesse lá atrás deixado de lado tudo isso, e ver Davi como o seu amigo, o seu aliado, não, ele viu como ameaça. E vendo Davi como ameaça, acaba tendo a inveja imensa, e o seu coração acaba se tomando por essa inveja.
Então, o ciúme começou a ferver na alma de Saul. Ele ficou irado, descontente, começou a desconfiar, não, eu vou perder o trono. Agora, o que faz também Saul agir dessa forma? Quando o povo queria um rei, e o rei foi colocado pelo povo. Saul foi colocado pelo povo, não foi por Deus. Já que você quer, já que o povo queria, Deus então permitiu. E como nós entendemos que aquele ditado, aquela ideia de que a voz do povo é a voz de Deus, não. Aqui era o povo que queria, Deus não queria. Deus já tinha alguém, que era Davi. Mas, porém, o povo quis, a dificuldade veio dessa forma. Todo aquele que tem algo que não foi dado por Deus, ele não tem confiança. Mesmo os que têm alguma coisa dado por Deus, se não tomar cuidado, cai no mesmo problema, na mesma situação, no mesmo erro. Então, meus amados, nós temos que ver que quando Deus chama, Deus trabalha da forma dele. Quando Deus nos dá, ele nos deu. E quem pode tirar isso somos nós quando não valorizamos aquilo que Deus tem nos dado. Valorize aquilo que Deus te deu. Valorize aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Valorize a casa que você está. Valorize a igreja que você está. Valorize a família que você está, o trabalho. Valorize. Mas, porém, isso não pode tomar, sem dúvida alguma, lugar de Deus, porque senão entra na idolatria. A idolatria também é um erro. Então, as ações dos inimigos de Davi. 1.2. Davi estava enfrentando diversos conflitos. Primeiro, Saul, tomado por uma inveja, planejava sistematicamente a morte de Davi. Este, para escapar, foge à procura de abrigo entre os inimigos do povo de Deus. Ora, aqui Davi não tinha tanta experiência como do meio da sua vida para o fim. Aqui ele estava iniciando as grandes batalhas. E aí, no momento de desespero, ele foge, vai para Gades. Se ele tivesse mais experiência, como nós vemos nos Salmos à frente, que ele começa a falar das experiências com Deus, das colocações com Deus, da gratidão para com Deus, Davi não tinha ido para essa cidade. Davi tinha ido para outro local. Então, às vezes, o medo, o desespero, as preocupações nos levam a tomar decisões erradas. Momento de preocupações, cabeça quente, não é momento de tomar decisões. Tem que esfriá-la para assim ser tomada. Sendo assim, as nossas decisões são melhores. As nossas decisões são mais acertadas. Quando não sabemos qual decisão tomar, temos que ficar esperando uma direção de Deus, uma direção do Espírito do Senhor, uma direção que Deus vai nos dar, e Deus nos dá essa direção. Deus não vai nos deixar deriva. Deus sempre vai nos dar um direcionamento, seja pela sua palavra, seja pela profecia, seja por alguém. De alguma forma, Deus vai nos dar uma orientação. Então, a experiência de Davi, nesse sentido, era experiência de lutas físicas. Só que, no momento, ele não estava somente com as lutas físicas. A maior luta era espiritual. Por quê? A inveja de Saul. A forma que Saul foi tomado eram lutas espirituais. E lutas espirituais nós só vencemos na oração, no clamor, na confiança da palavra de Deus. Isto é o que nos faz sermos vencedores. Por quê? A pessoa pode ser o mais usado, mais experiente, mas se der uma vazão para o inimigo,
acaba sendo influenciado. Nós vemos o caso de Pedro. Pedro, quando fala para Jesus, Senhor, é preciso tu ir à morte. É preciso tu ires até a morte, Senhor, não é a cruz. E Pedro ali tentou de todas as formas que Jesus não fosse. E aqui nós vemos dois lados da situação. Uma, que Pedro não queria perder Jesus. Queria estar sempre com ele. Mas a principal é que ali foi a influência do inimigo. É tanto que Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Não estava dizendo que Pedro estava endemoniado, ele estava sendo influenciado. Saul foi da mesma forma. A influência do inimigo levou a se irar contra Davi. Ser influenciado, sofrer a ação do inimigo não quer dizer que está sendo possuído. Basta uma brecha. Basta um espaçozinho somente. O inimigo é o suficiente para o inimigo entrar e poder prejudicar as nossas vidas. Então vamos lá, 1.3. Uma guerra em glória. Uma guerra que não tinha glória nenhuma. Não era a glória de Deus, a glória do homem. Então a guerra arquitetada por Saul contra Davi era em glória. Uma verdadeira caça-pulga. Como bem descreve o próprio Davi no Salmo, no 1 Samuel, capítulo 24, verso 14. Saul organizou todo o seu aparato, seu exército, com mais de 3.000 soldados para matar Davi, que estava acompanhado apenas de 600 soldados. Ora, Saul, quando levanta 3.000 soldados para lutar contra Davi, esses soldados sabiam quem era Davi, sabia da grande conquista de Davi, sabia como Davi tinha vencido Golias. Muitos desses estavam preocupados em seus corações, como é que nós vamos contra Davi? Olha quem Davi venceu. Mas aí entra um detalhe. Saul era o líder. E esses soldados estavam obedecendo à voz da liderança, que era o rei Saul. Estavam soldados? Não, estavam debaixo da obediência, cumprindo uma determinação. E é claro que há um questionamento imenso em relação a isso. Ora, se esses soldados tivessem matado Davi, como seria? Quem que estava errado? Como seria o pecado? De quem seria? Saul, pois a ordem foi dada por ele. Uma ordem dada errada. Nós, quem deu a ordem, é que assume as consequências. Porque nós assumimos tanto os ônus quanto os bônus de uma atitude que tomamos. 3.000 homens e Davi com 600. Só que Davi estava no centro da vontade de Deus, com 600 homens, sem dúvida alguma. Deus iria lhe dar vitória. Saul estava fora da presença. Saul estava tomado por uma ira. Quando estamos na vontade de Deus, podemos estar num número menor, mas Deus conosco somos a maioria. Nós vemos o caso de Gideão, 32.000 homens para 300, uma diferença imensa. Só que Deus estava com os 300. No meio daqueles 32.000, tinha gente de todo tipo. Então, os que não serviam foram deixando. Deus nos dá conquista, amados. Não é com quantidade, sim com qualidade. Davi tinha 600 homens. Saul com 3.000. A bondade de Deus para com Davi é imensa. Então, nessa atitude reprovável de Saul, podemos inferir as nossas. Muitas vezes estamos em conflitos por pequenos problemas, tornando-os grandes, gastando tempo, recursos, a fim de provarmos as nossas razões. Entramos em discussões intermináveis nas redes sociais. Ora, o problema de muitas pessoas na época que estamos vivendo é que as suas dificuldades são apresentadas nas redes sociais. Choram nas redes sociais, lamento nas redes sociais, desabafo nas redes sociais. Problemas pequenos vão para as redes sociais. Não estou dizendo que ela
tudo nas redes sociais, isso é errado, não. Mas nós não podemos usá-la como fonte de desabafo. Nós precisamos confiar no Senhor. Porque antes das redes sociais, vem Deus. Depois das redes sociais, é Deus do mesmo jeito, que Deus é em todo o tempo. Todo o tempo. Afinal, nós dependemos do tempo e Deus é controlador do tempo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Deus quem tem o domínio do tempo, o controle do tempo, o tempo está nas mãos de Deus. Eu estou precisando desse tempo para falar com os amados. Nós precisamos desse tempo para vivermos o dia de domingo, amanhã de domingo. Mas Deus é controlador do tempo. Deus está acima de tudo. Então não vamos encarar como um desabafo. Confie. Desabafe para Deus. Chore para Deus. Se lamente para Deus. E tem mais. Quando nós desabafamos para Deus, Deus não vai contar o seu problema para ninguém. Deus não vai colocar um comentário lá barato, que vai te prejudicar, que vai te expor, que vai olhar para você e vai dizer que você é um fracassado, derrotado. Não, Deus vai ver que você continua confiando nele. Isso vai fazer o diferencial na nossa vida. Confiar em Deus. Chore para Deus. Ore. Continue buscando a presença do Senhor. E Deus vai lhe dar vitória nesse tempo de aflição. Então, nessa missão que estamos, confiança em tempos de aflição. Nós estamos vivendo um momento de aflição tremenda, de angústia por essa situação. Mas a confiança é o que vai nos fazer vencedor. Você vai vencer este momento de aflição. Aflição na sua casa, aflição na sociedade. Vamos ao tópico 2 da nossa lição. A oração de Davi. É interessante observar os aspectos da oração de Davi, ou da oração que Davi apresentou a Deus, diante das circunstâncias que estava enfrentando. Ao observarmos a oração de Davi, podemos extrair diversas lições a serem seguidas. Davi, que era independente de Deus em oração. Davi tinha Deus em todo momento da sua vida, como Senhor supremo e absoluto. E Davi tinha mais algumas coisas. Davi sabia ser grato a Deus por tudo, até mesmo por essas lutas, por essa batalha, por esse momento que ele passou com Saul. Você vai ver mais à frente que Davi agradece, porque foi neste momento que Davi aprendeu muitas coisas com Deus. Ninguém na Bíblia sabia agradecer tanto a Deus quanto Davi. Davi agradecia a Deus por tudo, até pelos inimigos. E nós vamos ver nos Salmos, Davi dizendo: Senhor, se não fosse os meus inimigos se levantar contra mim, eu não teria me aproximado mais de ti. E os inimigos, as lutas, nos aproximam de Deus. E Davi agradecia a Deus até pelo adversário, até pelas essas grandes lutas que ele tinha. Então, 2.1, pedido de misericórdia. Davi pede a Deus que tenha misericórdia, pois pelejam contra ele diariamente. No Salmo 56, verso 1. A plena consciência do poder dos seus inimigos. O gigante agora era forte, voraz e persistente. No versículo 5, ele fala sobre isso. A luta contra Golias e as feras enfrentadas no campo eram ínfimas em relação à perseguição arquitetada por Saul e seu exército, e aos riscos encontrados quando se refugiou em Gate e esteve na presença do rei Aquis. Ora, as lutas lá atrás, o leão,
o urso, o Golias, era pouco perto disso que ele estava vivendo. Porque, irmão, a batalha espiritual é muito difícil, porque na batalha espiritual não tem material bélico para a gente vencer. Só tem uma oração, a confiança. Essa aflição que nós vivemos, esse momento complicado que nós vivemos, é somente a oração. Vamos usar o período que estamos. Essa luta, nós vamos precisar de vacina, disso, daquilo mais. Mas o que tem nos guardado é a oração. Homens e mulheres de Deus também foram atingidos por esse momento difícil, pelo corona, foram. Mas Deus os guardou. Deus tem amparado. E vai continuar amparando o seu povo. Vai continuar amparando a sua igreja. Ora, então podemos ver que qual é a grande diferença? Porque uma guerra, mano, é aquilo que não para. Nós vivemos uma guerra constante. Uma guerra que parece não terminar. E até mesmo vai terminar quando chegarmos diante do Senhor. Quando cessar o nosso momento aqui. Só que dentro das guerras existem as batalhas. São fracionadas. São as fases. Batalha é a fase da guerra. Vence uma batalha hoje. Venceu uma ontem. Ou vence uma hoje. Vai vencer uma amanhã. Ainda que de repente aconteça de você cair, mas Deus não vai te deixar prostrado. O que nós não podemos é dar as costas para essa batalha. Virar as costas, sair correndo, fugir. Não. Deus não te chamou para fugir, Deus te chamou para encarar. É para tanto que a palavra do Senhor nos diz: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista, batalhe. Não abandone a guerra. Não largue o soldado. Não largue a arma. Deus em todo momento vai colocar ao seu lado um pajem de arma. Vai colocar a arma certa, o momento certo. O pajem de arma é simplesmente para entregar as armas para o guerreiro. O Espírito que caminha ao seu lado, ele vai sempre colocar nas suas mãos a arma que você precisa. Tem dia que você vai usar a oração, tem dia que você vai usar o louvor, tem dia que você vai usar a arma do jejum, tem dia que você vai usar a arma do silêncio, do choro, que o choro também é uma grande arma que nós temos. Tem momento que a gente não consegue falar, é só chorar. Só lágrima. E assim como Davi mencionou, coloca minhas lágrimas no teu odre. Tudo está diante do Senhor. Eu acho lindo, eu costumo dizer que a lágrima de um crente não possui lei gravitacional. Quando você chora, aos seus olhos, você vê a lágrima caindo, tocando a mesa, o solo. Só que diante de Deus, essa lágrima não tem gravidade, ela sobe e vai diante do Senhor. As lágrimas que caem dos seus olhos vão para baixo. Mas as lágrimas, quando choramos para Deus, elas vão para cima. E estão diante do Senhor. Em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus, o qual também é chamado de Pai das misericórdias. Oh, como é bom a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é que nos mantém de pé. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Tem mais. Só pratica a misericórdia. Só exercita a misericórdia que um dia precisou dela. Não pense que nós, ou que não há um ser que vem dizer: eu não preciso de misericórdia. Nós precisamos. E da mesma forma que nós usamos de misericórdia, alguém usará para conosco. Deus usará para conosco, para contigo. A Bíblia, ou junto ao trono da graça,
alcançamos misericórdia. Isso está na Bíblia. A Bíblia menciona sobre isso. E nós vemos, é claro, no dicionário Wycliffe. No Antigo Testamento, o termo misericórdia representa duas raízes distintas, que pode significar maciez. Misericórdia, maciez, macia. Algo que não tem dureza. Mas, porém, o vento, referindo-se, portanto, à compaixão materna, o ventre, referindo à compaixão materna. E no ventre, a criança no ventre da mãe, ela é protegida. E quando fala de misericórdia, é como se nós estivéssemos no ventre de Deus, guardado pelo Senhor, protegido por tudo aquilo que protege uma criança. Nós também somos protegidos por Deus. E exerce, que significa também permanente. Ou seja, a misericórdia ela tem que ser permanente em todo momento. Um dia aqui, outro não. Todo momento. A misericórdia de Deus é permanente na nossa vida. Enquanto a nossa fidelidade para com Ele, nossa dependência para com Deus, faz com que nós possamos desfrutar da sua misericórdia. Leva em conta, 2.2, vemos que leva em conta a minha peregrinação. É o que aprendemos. O que Davi diz? Davi está clamando por socorro para escapar da morte. Precisou percorrer um caminho. Esta peregrinação foi marcada por lágrimas, por sofrimento, por dor. Ora, amado, o trajeto da nossa vida, nós as passamos com lágrimas e sofrimento, e muitas vezes com dor, principalmente nos momentos de perseguição. O salmista expressa que tem certeza que Deus sabe da sua aflição e dificuldade, assim como de seu contínuo cuidado. Interessante essas expressões. Ao contraste, põe no teu odre as minhas lágrimas. Ele está dizendo, Senhor, guarda as minhas lágrimas. Eu tenho chorado, a dor é grande. E ainda mais, Senhor, quem está me perseguindo é aquele que deveria cuidar de mim. E aqui, amado, para você que acha que não vive tamanho sofrimento, olha o sofrimento de Davi, ou que vive. Quem perseguia Davi? Seu líder, a autoridade maior. Na verdade, era uma falta de compreensão de Saul. E muitas das vezes você pode viver um momento que o seu líder não vai te compreender, o seu pai não vai te compreender, o seu chefe não vai te compreender, o seu professor não vai te compreender. E aquele que deveria ser amparado por ti passa a ser, então, um perseguidor, por falta de compreensão. Então vemos que a dor de Davi era justamente por isso. Porque o seu líder não estava amparando, não estava guardando a sua vida. Põe a minha lágrima no teu odre. Ainda ele diz mais. O momento de sofrimento que Deus escrevesse em seu livro. Porque quando anotado está ali. Não pode ser esquecido. Então ele estava dizendo, Senhor, anote no teu livro. E olha o que eu estou passando. É claro que em momento algum Davi pediu para que Deus fizesse algo com Saul. O que Davi queria era que Deus trabalhasse no coração de Saul, para que ele entendesse que Davi estava ali somente para ajudar e somar com ele. Não era nada. Tinha uma promessa, Davi? Tinha. Mas Davi ia esperar o seu momento certo. Quando Jesus esteve presente na terra, não só enxergava, mas tinha compaixão pelo sofrimento das pessoas. Compaixão, no original, significa tomando as dores do outro, assumindo o lugar do outro. Isso que Cristo fazia. Assumiu o lugar do outro. Viu a dor do outro
E nós vimos várias vezes a mulher, a viúva de Naim, que quando a palavra nos diz que ele encheu-se de compaixão dela, e tantos outros, tomando as dores. 2.3, faça tua justiça. O que Davi queria era que Deus fizesse justiça. Porém, da forma dele, da forma que Deus viesse a trabalhar, não como Davi queria. E amados, entenda uma coisa, Deus só vai agir em seu favor quando você pedir para que Deus venha agir de tal forma e que dentro do seu coração não haja raiz de amargura. Você vai pedir para Deus fazer justiça como é comum, é normal, é natural nós pedimos. Agora, no momento que eu quero que Deus venha agir para cumprir o meu ego, massagear o meu ego, a minha vontade, não vai acontecer. Enquanto tiver isso no meu coração, Deus não age. Deus só vai agir quando eu apresento a Ele, quando eu espero nele e quando eu digo, Senhor, faça a tua vontade. Porém, não nos regozijemos na queda de alguém ou quando Deus vier agir. Porque isso não é bom. Conforme Provérbios nos mostra sobre isso. Faça a tua justiça. Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. Davi estava enfrentando tal situação em decorrência de ter um exército, de ter exercido o seu chamado, melhor dizendo. Quando você exerce o seu chamado, é claro que vai haver levantes. Deus para quê? Deus chamou a sua família para quê? Qual é o seu propósito para com Deus? Um levante vai ter. E a ira de Saul foi tão insignificante perto daquilo que Deus fez na vida de Davi. Vamos para o nosso ponto 3. Confiança em tempos de crise. Confiança em tempos de crise. Ao escrever esse salmo, Davi demonstrou atitudes que revelam a confiança no Senhor em tempos difíceis. A confiança é preço da oração. Ao dobrar os joelhos diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo certeza do agir de Deus. A experiência de Davi alimenta a nossa confiança no Senhor. A experiência de Davi tem para nós um exemplo muito grande. E a gente passa a confiar também em Deus. Confie. É claro que quando nós dizemos, Senhor, ensina-me a ser dependente, confiante no Senhor, é fácil. Mas no momento da dificuldade, é difícil de poder viver. É difícil. Mas Deus é misericordioso. 3.1. Louvor à palavra de Deus. O salmista declara que em Deus louvaria a sua palavra, no versículo 4. Ora, louvarmos a Deus pela sua palavra, como é maravilhoso. Sabendo que a palavra de Deus é verdadeira, permanece, é fiel, é ela que nos garante a grande vitória. Apegado à palavra, e como Hebreus é claro em dizer no capítulo 4, que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito juntos e medula. É apta para discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. Apega a palavra, nós vamos vencer. Apegado à palavra, nós vamos passar esse momento de crise, esse momento difícil. Pode os governantes fechar o templo. O templo pode até estar fechado, mas a palavra de Deus não está. A palavra de Deus, ela está aí, livre, para ser pregada em nossa nação, ou em qualquer outro lugar, ainda que se impeça, mas a palavra de Deus não fica presa. A palavra de Deus é que nos garante
que nós vamos vencer. Toma essa palavra. Alimente-se dessa palavra. Perdão. E você vai ver que a palavra de Deus vai te fazer um vencedor. Ele diz: Senhor, eu vou te louvar pela sua palavra. O termo é o sinônimo de gloriar-se na palavra. Por mais difícil que fosse o momento em que estava passando, ele sabia da fidelidade do Senhor no cumprimento das suas promessas. Davi estava vivendo um paradoxo. De um lado, as ameaças e os planos de seus inimigos para matá-lo. Do outro, as promessas de Deus. Então, promessa de Deus na nossa vida, elas vêm. E é claro que o que faz a promessa é a fidelidade nossa para com Deus. É a fidelidade que temos para com o Senhor. Era preciso fazer uma escolha, entregar-se à desesperança ou confiar na palavra. Ou nós confiamos ou não confiamos. Se não confiar, o compromisso de Deus é nulo para conosco. Mas confiando, o compromisso de Deus é certo na nossa vida. Bendito seja Deus por isso. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Rússio Norte Champlin, ele fala sobre essa palavra. Está em pauta a palavra falada ou escrita. A palavra de Deus. A palavra no coração, a mensagem, a promessa de Deus que dão aos homens a certeza e uma razão para continuarem confiando, mesmo em circunstâncias difíceis. Os hebreus tinham tremendo receio da morte prematura, mas a palavra de Deus expressa na lei garantia vida longa para aqueles que obedecessem aos mandamentos, ou aos seus mandamentos. Os hebreus acharam que iam morrer, mas aqueles que confiaram não pereceram. Os que deixaram de lado a palavra e a promessa não chegaram, mas os que confiaram viram a promessa de Deus se cumprir. É claro que houve promessas que não se cumpriram. Houve promessas que nós vamos ver quando chegarmos na glória. Mas a palavra de Deus é verdadeira. Mais uma vez, a fidelidade traz a promessa de Deus na nossa vida. 3.2. O medo não prevalece diante da confiança. O salmista declara: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Há um paradoxo, temor versus confiança. Olha o que Davi está dizendo. Quando eu temer, Senhor, quando tiver medo, eu vou confiar mais no Senhor. Eu estarei confiando no Senhor. Eu temi, Senhor, diante de tudo isso que está passando, que estou vivendo, mas eu estou confiando no Senhor. Então, o medo não prevalece diante da confiança. É claro que o medo faz parte da nossa vida, tem o medo natural, tem o medo como receio, medo como reserva, mas esse medo, isso não pode de forma alguma nos prejudicar diante de Deus. Deixemos o medo, confiamos no Senhor. A confiança nos leva a sobressair sobre o medo que temos passado, que temos vivido, que tem te rodeado, o medo dessa situação que estamos vivendo, tudo isso. Nós vemos isso aí na vida de Elias, na vida de tantos outros. Todos os homens na Bíblia também tiveram medo, também temeram. Mas quando confiaram, venceram. E Deus foi glorificado sobre a sua vida. Nós vemos a situação do medo, fez com que muitos deixassem de ir a Canaã, porque tiveram medo de quem? Dos gigantes. Quando nós vemos em Números 13, quando os espias foram enviados, 12, 10 trazendo um relatório bom, mas dentro de um pessimismo. Não, nós vimos lá muitas coisas,
mas não eram para nós. Nós vimos lá os gigantes, Aimã, Sessai, Talmai, homens de grande estatura, na qual o próprio Golias era um descendente desses homens gigantes. Nós éramos como gafanhoto aos seus olhos. Mas Josué e Caleb diz: vimos tudo isso. Porém, se o Senhor se agradar de nós, subamos e possuímos por herança a terra que Deus nos prometeu. Isso é o quê? Confiança. A confiança no Senhor. Desses 10 espias, 2, Josué e Caleb entraram na terra, os demais não entraram. É claro que na multidão muitos entraram. Quando a Bíblia diz que 2 entraram, era dos 12 espias, mas muitos entraram. A confiança os fez entrar na terra de Canaã. A confiança é o que faz com que nós possamos ter uma vida de maior certeza, de segurança maior, e a garantia de que é um Deus verdadeiro, um Deus que é fiel, um Deus que é santo. Por último, 3.3. A confiança que move a oração. Relevante o fato do salmista, mesmo com medo, orar. Primeiro pede misericórdia para, a seguir, apresentar ao Senhor as questões, ou questão e louvor, fazendo menção à palavra de Deus. Tal construção da oração faz-nos lembrar de Filipenses 4. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo exorta para não sermos dominados por demasiada inquietação, mas orar e suplicar. Já percebeu quando você está inquieto? De um lado para o outro. Procura ver o que está acontecendo. O que está vendo, Senhor? A inquietação. Como isso resolve? Orando. E muitas das vezes na nossa vida, a inquietação vem por Deus para que nós possamos chegar a Ele. E às vezes nós acabamos deixando de lado, esquecendo um pouquinho das coisas de Deus, vem a inquietação. É como se Deus colocasse em nós lá um botãozinho, chamado assim, redutor de alegria. Alguma coisa e Deus começa a diminuir. Sua alegria vai diminuindo, vai vindo a inquietação, vai vindo uma situação difícil. É Deus mostrando que precisamos correr para Ele. Quando a gente corre para Ele, esse botãozinho vai sendo aumentado. A alegria começa a vir. O gozo, a satisfação vem. Nós sejamos, então, abraçados por este Deus maravilhoso. Paulo é muito claro quando ele fala sobre isso. Orar e suplicar a Deus. Com o quê? Ações de graça. Claro que bendizendo a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito, bendizendo a Deus não pelo que Deus tem nos dado, mas pelo Deus que Ele é na nossa vida, pelo Deus maravilhoso. Nota que o salmista também menciona ações de graça, que nossa confiança no Senhor nos mova a oração. Com gratidão. Orar com gratidão. Não esquecer de ser grato a Deus por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus tem representado. Ser grato a Deus pelo fôlego de vida. Ser grato a Deus por poder, neste domingo, ouvir a sua palavra, meditar na sua palavra, ser fortalecido pela sua palavra. Ser grato a Deus por tudo, como Davi fez. Isso é o que fez diferencial na vida de Davi. A gratidão. Agradeça a Deus por tudo. Você não vai tombar diante das lutas. Você não vai tombar diante das dificuldades. Você não vai tombar, irmão. Desde que você confie em Deus e seja grato a Deus por tudo. Confiança em tempo de aflição. É o momento de aflição que vivemos. Mas confie em Deus. Confie no Senhor. Que a nossa confiança no Senhor nos mova a oração com essa gratidão maravilhosa.
E assim desfrutaremos da paz de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Pode se contrariar tudo na tua vida. Pode parecer complicado essa situação, mas confie em Deus. Deus vai te manter de pé. Deus vai prover o seu alimento. Deus vai cuidar do seu celeiro. Deus vai mover de uma forma tremenda. E nesses dias nós estaremos falando sobre a confiança de Elias diante do Senhor. Quando tudo havia se acabado, Deus cuidou de Elias. Nós vamos estar falando nesses dias para poder te ajudar a ver que no momento de crise, no momento de epidemia, de pandemia, há um Deus que está no trono. O trono de Deus não está vazio. O trono não está ocupado. Não está vazio, ele está ocupado. Deus está sentado no trono. Deus está olhando por você. O seu emprego pode estar correndo risco, mas Deus está te guardando. Ainda que venha acontecer, de repente, você perder o seu emprego, Deus é o melhor. Para te mostrar que no tempo de crise, Deus tem algo grandioso. No momento de dificuldade, Deus tem algo grandioso. No deserto também tem milagres. No deserto tem providência. No deserto tem amparo. No deserto tem sombra. No deserto tem aquecimento de Deus. Deus não te chamou para viver uma vida de angústia e decepção. Ainda que você se decepcione, mas Deus vai te guardar. A decepção de Davi, ele decepcionou-se com seu líder, Saul. Decepcionou-se com seu pai. Decepcionou-se até mesmo com Samuel, quando não acreditou que ele seria o rei. No momento da unção, Davi tinha tudo aqui para ser uma pessoa frustrada, decepcionada, mas ele olhou para o outro lado. Confiança em Deus. A oração. Ele buscou o Senhor e Deus o fez um grande homem, assim como fará na tua vida, assim como fará na tua casa. Que Deus te abençoe imensamente. Que você tenha um domingo maravilhoso, um domingo de paz, um domingo de realizações, bem como uma semana maravilhosa em Cristo Jesus. Nós vamos estar orando para que Deus te dê graça, para que Deus te sustente, para que Deus venha, mais uma vez, mostrar que Ele é Deus na sua vida, que Ele é Senhor na tua vida. Oh, como Deus é maravilhoso. E a nossa conclusão, que o Espírito nos ajude a conservar uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios. E prosseguimos na jornada cristã, sabendo que o propósito de Deus prevalece na vida do seu povo. Há um propósito de Deus com tudo isso. Há um propósito de Deus diante de toda situação. Mas permaneça firme. Permaneça firme no Senhor. E logo estaremos aí bendizendo ao nosso Deus e dizendo mais uma vez, numa guerra tremenda, saímos vencedores e vencemos mais uma batalha. Vamos orar. Você que está vivendo um momento de dificuldade, está enfermo, passando uma situação diante dessa crise, nós vamos estar orando por você. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, meu Senhor, pela tua bondade. Te louvamos pela tua misericórdia. Te louvamos por tudo quanto tens feito. Mas, Senhor, venho lhe pedir por este momento a qual a nação tem passado, toda a terra tem passado, esse momento difícil, mas pedindo que o Senhor venha guardar o seu povo, guardar a sua igreja, que haja uma confiança plena nessa vida, esse que está nos ouvindo,
que está na sua casa em um momento difícil, um momento complicado, que o Senhor estenda as suas mãos sobre eles. Guarde-os, ó Deus. Que eles tenham saúde, que na sua casa não venha entrar este mal, não venha entrar de forma alguma esta praga, mas que o sangue de Cristo no umbrais da porta da casa do teu filho, deste coração, da tua filha, desta família, venha, Senhor, ser a certeza de estarmos sendo guardados. Ó meu Deus, no nome de Cristo nós oramos, pedindo que o Senhor, mais uma vez, atenda o nosso pedido. E que a confiança do teu filho, da tua filha, em ti, possa fazer a grande diferença. No nome de Cristo, meu Deus. Nós oramos e te agradecemos para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Um bom domingo, uma boa semana em Cristo Jesus. E estamos de braços abertos. Assembleia de Deus, Santa Maria Sul, 310. Está de portas abertas a todos. Estamos orando. Nesses dias nós estamos orando, clamando a Deus por todos os membros e congregados que estão ali adorando a Deus conosco. E também por você, que precisa da nossa ajuda. Deus abençoe grandemente. Assembleia de Deus, Santa Maria, 310, Santa Maria Sul. Deixo aqui um grande abraço a todos. E todos os membros sintam-se abraçados pelo irmão Mateus, pelo Lucas e pela Esther. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Amém.